Bora, fiel, se liga no corte que eu separei agora da opinião placar que deu o fechamento do Dorival com o Corinthians. Se liga no adendo agora que o Flavinho deu nessa notícia aí. Se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí se você gostaria realmente do Dorival no Corinthians ou se você gostaria de outro técnico, o Tite, sei lá, qualquer outro. Deixa sua opinião, comenta aí. Hoje o dia vai ser bem agitado no Coringão. Será que vai ser apresentado hoje? Então veja alguns detalhes que faltam ainda para assinatura do contrato. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ontem à noite, o nosso Luiz Castro, que é o editor da Placar, ele cravou o acerto. Eu vou pedir bastante atenção de vocês em relação aos termos que nós estamos usando, tá? Ao acerto do Dorival com o Corinthians, né? Dorival Júnior, ele tem as suas fontes muito boas também, todos nós aqui temos nossas fontes. Eu sou o único que não tem fonte de nada, só do submundo. Todos temos as nossas fontes e o Luizinho, ontem à noite aqui na Placar, nas nossas redes sociais e tudo mais, cravou, olha, acertou, tá? Acertou é diferente, né, Isa, de assinou. Sim. A informação que o Luiz tem e nós nos apoiamos nela, claro, e são de que o Dorival Júnior iria assinar um contrato hoje, sexta-feira, tá? Entre acertar e assinar, podem acontecer coisas. A gente lembra muito do Renato Gaúcho, muitos anos atrás. Isso é um caso emblemático. Perfeito. Porque ele tem um registro visual, né? O cara vestiu a camisa do São Paulo, foi para uma entrevista coletiva e depois acabou não vindo jogar no São Paulo. Então... desculpa, você lembra qual foi, né? Ele não queria morar em São Paulo. Pois é. Imagina, fazer o que em São Paulo? E ele achou que o São Paulo era de onde, né? Sim, mas na hora que ele chegou, já não estava muito afim. A hora que ele chegou aqui, botou o pé e viu onde é que ele estava, pelo amor de Deus. Então é claro que podem acontecer coisas entre um acerto verbal, um acerto às vezes entre os empresários de um jogador ou de um técnico e um clube. E aí o jogador e o técnico uma hora acorda, fala, não quero mais, não é isso que eu quero. Então, nós vamos aguardar a assinatura do Dorival com o Corinthians. Nesse momento, a gente trabalha com essa informação e com outras também, mas vamos trabalhar com a informação de que o Dorival Júnior é o nome que assumirá o Corinthians. É uma escolha boa, Isa? Não, é uma escolha boa. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de enxergar o Dorival Júnior no Corinthians, confesso. Não acho que ele tem tanto a cara do Corinthians, mas isso é uma grande besteira, porque até o momento do cara chegar lá e fazer um bom trabalho. Como escolha, eu acho ótima, porque o Dorival, ele é um cara que sabe administrar um vestiário. Eu acho que times como o Corinthians, que tem muita turbulência e tem um astro, que é o Memphis, que a gente já viu que bota a boca no trombone, eu acho que ele pode ser um cara que vai conseguir administrar esse vestiário do Corinthians muito bem. Então, acho que sim, dentro do que tem hoje de disponíveis no mercado, lógico que a primeira escolha que a gente pensa é o Tite, por toda a identificação que o Tite tem com o Corinthians. Mas até pelo Tite ter negado o Corinthians, ido pro Flamengo, toda essa historinha aí que fez alguns corintianos ficarem com birra do Tite, acho que o Dorival é a melhor escolha. Sabe, por que é que o Tite ninguém quer? Ou que o Tite não quer ninguém também? Porque a gente vê... Acho que essa segunda parte eu também acho. Alternativa B. Acho que ele tá dando uma escolhida aí do que ele quer fazer. Quando ontem à noite, quer dizer, antes de o Dorival ser demitido, a gente já especulava os nomes possíveis e o Dorival estava mais vinculado ao Santos, até pelo passado dele com o Santos, e também há uma possibilidade de São Paulo, porque o treinador lá tá naquela corda bamba e tal, e o Tite parecia ser o nome mais óbvio pro Corinthians. É um nome óbvio. Tem lá uma certa rejeição, teve um não sei quando é que foi? Quando ele foi pro Flamengo, né? Foi pro Flamengo. É que ele falou que não ia trabalhar no Brasil em nenhum time. Eu acho que a grande questão foi essa, que ele falou que ele não ia trabalhar. Aí rola um certo e ainda falou que no ano, né, ia isso foi 23, né? Sabático. Que foi o ano pós-Copa, né? E depois a diretoria do Flamengo convenceu ele a... Porque o projeto do Flamengo era muito mais interessante. E ele chega e o Flamengo ainda briga pelo título do Brasileiro, que foi aquele ano lá que 6
times tiveram chances na reta final de conquistar o título. Até o Bragantino, lembra? Sim. Bragantino, o Palmeiras foi campeão, passou pelo Botafogo e coisa do tipo, né? E outra, o Tite vai pegar um projeto, o chamado Projeto Confortável. Ele escolheu o Flamengo, não porque é o Flamengo, não, porque... O projeto do Flamengo, cara, é um projeto. Até eu queria ser técnico O Palmeiras e o Flamengo. Por quê? Porque tem dinheiro, grana, tem jogador pra caramba, entendeu? Você sabe que vai disputar título. Alguma coisa. Exato, entendeu? E assim, e o corintiano vai ficar ofendido. Não é pra ficar ofendido, porque é assim que a coisa acontece. E outra, o Tite não... Será que ele precisa do desafio da época que ele tinha ganho pouco, como o Sormani falou? Hoje não mais. Ele precisa passar por um Tolima? Não. Ele já é o Tite, né? Mas foi o que eu falei esses dias aqui. Ele tá numa posição em que ele pode escolher o trabalho que ele quer. Eu, se eu fosse o Tite, eu escolhia hoje. Pô, o cara passou por seleção brasileira. Escolher o que ele quer, mas que... eu acho. Isa... Teve o Santos aí. Eu acho. O Santos não queria o Tite? O Corinthians, se ele de repente mantiver algum tipo de contato, que tem política, eu não sei se essa ligação forte com o André Sanches aí também é algum tipo de impedimento, pode ser, tá? Às vezes a gente precisa entender esses movimentos, mas Grêmio, você acha que o Grêmio não ia querer o Tite? Eu, sinceramente, pelos números dele, pelo que ele fez, sinceramente, eu acho injusto. Você não demitiria ele agora? Não, eu tentaria fazer uma modificação lá dentro do vestiário, tem alguma coisa lá. Olha a campanha do cara, meu. Mas número não é tudo, senhor. Não, pera um pouquinho. Tá vendo que o time tá jogando eu concordo com vocês. Eu também, eu não me deixo levar pelos números, apenas. Mas veja, ele pega o Corinthians na zona do rebaixamento. Então você tem que computar, não é o campeonato inteiro, é o campeonato dele. O campeonato dele, ele foi vice-campeão brasileiro. O segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians acabou em segundo lugar. Só pra gente lembrar, ele assume no lugar do... Sim, mas o primeiro turno não foi com ele. Ele assume no lugar de quem? Que essa... O... Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. Aquele que veio do Cuiabá. Muito isso. Tá. O primeiro turno não pertence a ele. O primeiro turno pertence ao Antônio Oliveira. O que pertence ao Ramon Dias é o segundo turno. Ele foi o segundo colocado. Ele perdeu pro Internacional, que teve a melhor campanha no segundo turno. Certo? A melhor campanha foi do Internacional. Aí, ele sai de férias. E leva o Corinthians, tira da zona de rebaixamento e leva o Corinthians para Libertadores. Aí vem de férias. A hora que ele vem de férias, o primeiro campeonato que ele disputa, ele é campeão. Em cima do Palmeiras, que é o maior rival do Corinthians. Senhor Mané, mas aí, na Libertadores ele foi mal e na Sul-Americana já começou mal. O Corinthians não tem identificação nenhuma com esse tipo de campeonato. Não adianta. O problema do Corinthians, o acesso é negado, eu não sei o que acontece. O que nós temos que levar em consideração é o desempenho dele interno. Então eu vou te trucar. Tá, boa. Eu gosto disso, eu adoro. É o seguinte, faz pensar. O Santos está sem treinador e o Ramon Dias está no mercado. Que tal levar Ramon Dias para o Santos? Sem zoeira agora. Eu sei. Eu estava até conversando com o Rodolfo Gomes, lá do Vem Pro Peixão, ele defendeu numa live que ele fez no canal dele, do Vem Pro Peixão, a contratação do Ramon Dias. Ele defendeu. Você aprovaria? Olha, eu vou dizer pra você uma coisa. Talvez. Mas isso aí é uma questão de... Eu sempre falo isso. Eu quero ver no seu time como é que é. O fato é que, no Corinthians, a campanha dele não é ruim. O aproveitamento dele é superior a 60%. Tira o time da zona de rebaixamento, leva pra Libertadores e ganha o primeiro campeonato que ele disputa. É ruim isso? E o futebol jogado dentro do campo? Não é tão ruim. Porque se fosse tão ruim assim, não batia campeão. E o vestiário? O vestiário é algo que a gente não sabe. Não, eu sei. Entendeu? O vestiário não estava legal. Informei aqui, o vestiário não estava legal. Mas termina que eu vou concluir, que eu vou retrucar também. Então, se o vestiário não é bom, você tem que detectar algumas coisas. Por que não tá bom? Por causa dele. Mas por que não tá? O que ele fez de errado? Monta o time errado, Sormani. Ele não tem repertório. Time totalmente espaçado em campo, defesa mal treinada, tem um monte de coisa errada. E outra, esse número superfaturado de 60% aumentou muito por causa da campanha no Campeonato Paulista, que é um campeonato... Que você costuma dizer ok, mas aí aumentou, entendeu? Sim. Aumentou. Mas assim, fez lambança na Sul-Americana, e eu não esqueço. Fez lambança. Na Libertadores também. 2 jogos, Sul-Americana que eu digo do ano passado, 2 jogos covardes contra o Racing. 2 jogos covardes contra o Racing. Bateu o campeão.
2 jogos covardes, que o Racing que tomou não sei de quem recentemente. Sim, mas no ano passado ele Não, bateu o tudo campeão. bem, mas não era, passado ele bateu o campeão. mas não era o super time. Sim, mas bateu o campeão. Só pra concluir. Na final ganhou de quem, o Racing? Só de um Cruzeiro totalmente. E depois ele detonado. joga a tudo Recopa bem, e ganha Mas também. deixa eu concluir. Deixa eu esquecer da... Vamos lá. 2 jogos covardes contra o Racing. Foram mesmo. Foram. Isso a gente não... Contra o Flamengo, não sei se vocês lembram, o Corinthians quase tomou uma goleada de 7 no Maracanã, que o Hector lá conseguiu perder um gol cara a cara com ele e o Cristo Redentor. Aqui, o time empurrado pela torcida, com o Flamengo que estava mais ou menos naquele dia, outro jogo covarde. Isso, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aí você fala, bateu na semi dos 2. Tá bom, bateu na semi dos 2, ok. Isso pra mim não é título, mas enfim. Nesse ano, as lambanças que ele fez na Libertadores, por Deus. E a Sul-Americana, vocês viram como foi o começo aí. O time sofreu pra jogar contra o Huracan. Mas o Quesada, eu E o concordaria com Campeonato você. Brasileiro, vamos lá, 12 pontos disputados, 4 conquistados. É pouco. Não dá pra gente pouco. normalizar perder pro Fluminense. Nada contra o Fluminense. Um time que quer atingir, se estivesse nesse nível realmente que a gente tá falando aqui, que não tá, ele jamais perderia pro Fluminense. Ele teria que fazer os 3 pontos contra o Fluminense, como é obrigado a fazer 3 pontos amanhã contra o Sport, se quiser brigar por alguma coisa. E só para encerrar, eu contei aqui o técnico dentro do vestiário falando e a boleirada lá no outro canto do vestiário, nem aí com ele. Isso é informação. Não, o próprio discurso do Memphis vai ao encontro que você tá falando. E aí o Memphis certo. vem e passa. Permite ele. Deixa eu perguntar pra Isa também. Isa, a gente tem 2 Corinthians. O time é mal treinado. O time é mal treinado. Eu tenho o desprazer de ver todos os jogos do Corinthians. Eu vejo todos os jogos, eu vejo jogos de todo mundo. Eu deixei de ver um jogo do Santos, mas eu vejo todos os jogos do Corinthians. Eu deixei de ver 2 jogos do São Paulo. E o do Palmeiras eu vejo tudo também. Então, eu tive o desprazer de ver todos os jogos do Corinthians com o Ramon. Eu peguei depressão. Porque os jogos eram ruins. Tem muitos jogos ruins, cara. Tem jogos ruins. O sistema defensivo do Corinthians Nossa, Deixa eu falar. terrível. Quando o terrível. Corinthians contratou o Ramon, Eu era contra. sim, eu também. Eu tava nos Estados Unidos sim. conversando com você, com o Flavinho e com o Facicano. Eu falei, por Deus do Michelete céu. estava aqui com a gente. Como é que vai contratar Super um... corintiano. A hora que foi contratado, o Michelete estava na relação, o que nós falamos pra ele? Série B, meu companheiro. Eles deram risada. Fez um escape com o Ramon. Eu falei isso. Porque o trabalho dele no Vasco foi ruim. Não foi um trabalho legal. Mas eu não acho que o trabalho dele no Corinthians era ruim. Eu não acho. Não, ele não era acho. ruim, isso não era bom. Acho que os Então resultados... era ruim. Acho que são coisas diferentes. É incrível isso. E só o futebol permite isso. Resultados bons e trabalho ruim. Acontece também. O trabalho do Ramon acho que não era bom. Aliás, tem uma coisa engraçada que eu queria contar pra vocês. Ontem eu tive com o Bruno Camarão, que vocês conhecem, nosso colega Grande da Band News FM, Grande sujeito. do Grupo Grande Bandeirantes. Torce E pro São Paulo, né? Oi? Ele torce pro São Paulo, né? Ele Ceará. ele torce pro Ceará. Aí o Camarão Ceará barra outro alvinegro também. Outro alvinegro. Ele tava me contando que ele fala muito com repórteres argentinos, jornalistas amigos, argentinos e tal. E que para os argentinos é uma aberração. Não é uma aberração. É inexplicável o Ramon Dias ser técnico de um time do tamanho do Corinthians. Os caras falam assim, escuta, caraca, vocês estão loucos. O Ramon Dias é um técnico dos anos 90, é um cara que parou no tempo e tudo mais e tal. Que seria como... Ele fez esse paralelo. O Vanderlei pra hoje- gente, o Vanderlei dirigiu o River Plate. A gente ia falar a mesma coisa. Falei, escuta, os caras do River Plate estão malucos. O Vanderlei, enfim, acabou. O tempo dele não acabou, coitado do Vanderlei. A gente gosta muito do Vanderlei. Mas, enfim, o tempo passa para todo mundo. Chega uma hora que encerra. Então, para eles é muito estranho, o Sormani e Quesada, o Ramon Dias ter espaço num time como o Vasco e logo depois como o Corinthians. Que acho que isso mostra a deficiência, sei lá, a escassez de técnicos. A gente vive uma brasileiros, crise técnica no Brasil, né? De comissão técnica, na verdade. Aí teriam que ter uma análise muito profunda por que isso está acontecendo. É a questão de formação, é a questão da gente dar menos espaço para esses treinadores que surgem aqui, o que é. Mas, assim, realmente, hoje, se a gente for pensar em treinadores brasileiros que têm espaço nos times grandes, a gente conta É só ver, quer ver, ó. Vamos Menos lá, cinco. os 12, tá? Palmeiras, estrangeiro. Abel. Português.
Palmeiras estrangeiro. Tô botando aqui estrangeiro. São Paulo. Zubeldia argentino. Santos. Sem Mas o último era Caixinha, Era o português. Caixinha. era estrangeiro. Mas eu acho que vai. Não tô achando que vai ficar o Sampaio, hein? Eu também. Tá, Poxa. mas o o Santos último era ganhar do estrangeiro. São Paulo domingo. O Corinthians, o último era estrangeiro. A gente vai falar do tudo Dorival estrangeiro. já. Tá. Aí pega os 4 do Rio. Flamengo, brasileiro. Brasileiro. Vasco brasileiro. Quem é É o Carille. Carille. Fluminense, Era Mano, agora Renato. brasileiro. Botafogo, Paiva, português. Estrangeiro. Aí Atlético Mineiro, Atlético É o Mineiro, Cuca. brasileiro. Cruzeiro é o Léo português. Jardim. Léo Jardim, português. estrangeiro. Aí pega o Inter Brasileiro, o Roger brasileiro. e era o Quinteiros. e o E Gabriel. era, saiu. e era o argentino. Então, argentino. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dos 12, os 12 grandes e tal, a gente tinha, contando os demitidos, recém-demitidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrangeiros. 7 Se a você 5. pegar Bahia e Ceará, 7 a vai 5. para 8 estrangeiros e 6 brasileiros. É O isso? Ceará, quem é o técnico É o hoje? Voivoda e do Ceará não. Fortaleza. Voivoda e o Bahia é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni. Eu tô botando os times que estão sempre brigando lá em cima. O que dá uma distorcida aí tá sendo o Rio de Janeiro, que tem 3 técnicos brasileiros de 4 times, É. né? Que são o Felipe Mas Luiz, Já agora, é né? isso, Agora, porque agora. há não muito tempo o Flamengo tinha uma porrada de estrangeiro. Sim, O Vasco o Vasco teve. também O Vasco teve o Ramon. O Vasco veio- O Ramon passou pelo Vasco e lá dentro os caras falaram: "Não, a gente não aguenta mais esse cara." Os caras falaram lá do Vasco. Então o Corinthians é uma contratou crise um cara que ninguém técnica mesmo. aguentava dentro do Vasco. Porque desses entendeu? brasileiros, Isa, dos 5 que a gente falou, dos 12 times, tirando o Rogério Ceni e o Voivoda, a gente tem o Felipe Luiz, que é um menino que começou agora. E que tá Quem? no Flamengo porque Felipe tem todo Luiz. o respaldo do elenco. É um Isso. cara que foi campeão de Libertadores e acho uma Porque super as decisão escolhas acertada. Finalmente, também. eu acho que o Mas porque as escolhas do Flamengo acertou. nos últimos anos têm sido quase todas de estrangeiros. É. Quase todas. E eu confesso ainda, o Felipe Luiz está num começo de carreira. Foi muito bem na base do Flamengo, mas confesso que me entusiasmo com o que o Felipe Luiz pode se tornar. Eu acho que ele pode ser um grande treinador. Bem, tem Vai muita mostrar gente Ele é que muito defende inteligente, eu o, gosto. O paparazzo O Flavinho. rubro-negro defende ele na seleção brasileira. Defende. Quem? Não, o Paparazzo. paparazzo ligou pra mim agora. Falou assim, De manhã, né? Você tá tomando café. Eu falei, pô, papai, eu tô tomando café, velho. Você não dormiu? Eu falei, não, tô indo dormir agora. Olha só que vida desregrada. Por isso que ele faz o programa à noite. Exatamente. Por isso que ele falou: esse programa não daria pra eu fazer de nenhum. Essa hora eu tô dormindo. Eu não vejo os programas de vocês. Eu quero o Felipe Luiz na seleção. Fala isso pra mim. Falei, pode deixar. Falou. Papa, tá falado aqui. Felipe Luiz na seleção. Que é o seguinte: você perguntou pra mim, o Quesada falou também, a Isa também, e muita gente fala: leva pro Santos, que é o meu time. Gente, eu não levaria, no primeiro momento, o Ramon pro Santos. Como não levaria o Ramon pro Corinthians. Mas o fato é que ele foi levado e está dando certo. É isso que eu tô dizendo. Não, ele ganhou. Está dando certo mais ou menos. Foi mandado embora, Sumir. Não. Mas nós estamos discutindo a demissão dele. Tá. Até ontem estava dando certo. Ele faz uma campanha maravilhosa, chega nas quartas de final da Copa do Brasil, é isso? Semifinais. Semifinal da Copa do Brasil. Semi da Sul-Americana. Semi da Sul-Americana. Segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Ganha o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Tá dando certo. Por que eu vou mexer? Você contrata um piloto, você é chefe de uma equipe de Fórmula 1. Aí, de repente, vai lá, contrata um piloto que você não quer. Pô, não, jamais. Vou contratar o Satoru Nakajima, vocês estão loucos. Eu conheço o cara, tal. Daí o Satoru senta no cockpit e leva o time ao terceiro colocado. Você vai mandar um cara desse embora? Uma pergunta Não pra vai, você. Pô, a expectativa é que, pô, se ele tá nesse crescendo, no ano que vem, quem sabe ele bata campeão. Vamos falar do nosso Santos, tá? Se o Aqui é Ramon política. Dias foi indicado para trabalhar no Santos, eu paro de falar do Santos. Com Faz todo o isso. respeito à Você é um dos instituição poucos Santos. que falam do Não. Vou parar de falar do Santos. Ou fica com o César Sampaio ou traz o cara top para mudar o negócio. Estão falando no Tata Porque é o Martins. seguinte, esse cara foi pro Vasco para salvar o Vasco. É projeto rebaixamento. Sim, era projeto de rebaixamento. Ou fugir do rebaixamento. Fugir do rebaixamento. No Corinthians, a mesma ladainha. Olha como os times pensam pequeno, né? Vamos trazer um cara Verdade. pra gente Ramon escapar. Dias foi Isso chamado pra por isso que eu salvar o falo, o Vasco... Mas era a realidade do Corinthians naquele Não, o momento. que eu quero dizer é que esse cara não pode ir pro Santos. Porque o projeto dele Mas é fugir do isso rebaixamento. que eu falei pra você. E o Santos não pode pensar em rebaixamento, Mas tem que isso eu pensar em falei pra alguma você. coisa, pô. né? Eu talvez não levasse mesmo. É. Eu talvez não levasse mesmo. Não seria a minha primeira opção. Mas o fato é que ele está no Corinthians, estava, né? E estava indo tudo muito bem. Agora, o problema é o seguinte. Por exemplo, o caso do Caixinha. Era nítido que, depois daquela atuação contra o Atlético, que tinha algum problema ali. Não é possível que um time passe a jogar bem da noite pro dia.
Se o Corinthians fizer... O Corinthians joga contra quem mesmo? Esporte. Esporte Recife amanhã. Aonde? Itaquera City. Itaquera. 5-0. Se jogar, ganhar e jogar bem, comprova tudo aquilo, essas informações que você tem. Não precisa nem ser comprovado, você tem informação, basta. Que o vestiário... Entendeu? Tá contra ele. Se bem que é um adversário que pode também ajudar, né? Porque é um adversário que não tá tão bem, né? Queria ver se fosse um Flamengo amanhã. Exato. Agora... ou um Palmeiras. Se o... Não, rapaz, você sabe que eu sonhei com o André Sanches essa noite, cara? Sou eu com o André Sanches. Eu entrei numa boca de não sei de onde, aí ele tava lá com a BMW. Chegou a calcinha toda apertada, tal, parecia o Dória. Olha que sonho maluco. Que sonho, hein? Que sonho acordei. E ele falou o quê? Eu tava dormindo e falei assim... Minha mulher falou, o que foi? Você tá tendo infarto? Eu falei, não, você tava sonhando com o André Sanches. Bom, esquece Não, isso. pera um pouquinho, pera. Parem as máquinas. Mas é verdade, Parem as aconteceu máquinas. isso. Mas que diabo de sonho é esse? Mas você quer que eu é faça, pesadelo? cara? Eu sonhei Tô com o André brincando, viu, Sanches. Andrés? Mas é pesadelo isso daí. Claro, tanto que eu acordei assim, ó. E minha mulher falou, o que foi? É infarto? Eu falei, não, eu tava sonhando com o Andrés. Ô, Andrés, um abraço. Brincadeira. Se o Andrés, o Ramon no Corinthians, olha, 60 jogos, 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, 60% de aproveitamento, 94 gols a favor, 62 sofridos. Olha que arte linda que nós fizemos. Um aproveitamento de 60%, gente. E um título. O fato é que se o André Sanches sucumbisse ao elenco na época do Tite com o Tolima, até hoje a gente já tá zoando o Corinthians que não tinha Libertadores. Entendeu? Ele chegou, foi lá e bateu na mesa. Pá! Entendeu? O técnico é esse cara aqui. Acabou. Claro, o Tite é muito melhor que o você Ramon. Lembrou muito bem. E agora, não dá nem pra perfeito. comparar. Esse Óbvio, comentário é importante. Óbvio. Então ele sabia, eu vou apostar num cara, mas até então, até aquele momento, a carreira do Tite se resumia a uma Copa do Brasil pelo Grêmio. Contra o Corinthians. E uma Sul-Americana com o Internacional. E Campeonato Gaúcho. Teló, mais nada. O currículo hoje do Ramon Dias, se comparado com o currículo do Tite naquela época, que o Andrés bancou o Tite, o currículo do Ramon é muito melhor. Ele é o argentino mais vitorioso na América do Sul. Exatamente. 17 títulos, né? Exato, então... Mas olha, senhor Mani, só uma rapidinha pra Isa e o Flavinho também falarem. O Carille, ano passado, qual era o objetivo do Santos? Evitar o rebaixamento. Subir. Ele conseguiu. Achei que o Santos fez um monte de jogo. O Santos também dava preguiça em alguns jogos. Mas se a gente olhar os números do Santos, e o senhor Mani batia bem, acho que tinha razão. Mas assim, ele conseguiu. Entendeu? E aí alguém lá dentro entendeu o quê? Pô, não é o Carille pro projeto do ano que vem, desse ano aqui. É a mesma coisa lá, senhor Mani, entendeu? Faz sentido. Por exemplo, o Dorival. O Dorival foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. E Libertadores. Não passou o ano, não virou o ano. Não comeu o pernil do peru do Natal. Mas aí acho que é uma outra questão, né? Meu peru aí já é. Eu faço encane, né? O peru do Natal. Isa, desculpa, não adianta. Não consigo, a quinta série Olha, não sabe eu estou, apesar de eu ter essa cara de novinha, vocês sabem que eu tô no futebol já não faz um tempo, então eu já tô bem acostumada com esse tipo de... Exatamente. Com esse tipo de piada. Já que a gente tá falando de número, né, que tá mostrando o número aí, tem um número que eu acho que exemplifica bem o trabalho do Ramon Dias. Tava vendo aqui, ó, em 26 partidas, o Corinthians sofreu 28 gols. Nesse ano? Então, não, acho que não foi nesse ano, acho que era um recorte de... Recorte desses 60 jogos, né? Exatamente, é um recorte... Não, acho que tem mais, dá pra botar arte de novo aí? Na temporada, tá certo. Na temporada, 26 partidas, nas últimas 26 partidas, o Corinthians sofreu 28 gols. Só pra complementar, Isa, 62 É mais de um gol por jogo, porque são 60 isso é um jogos. número ruim. Então é um número parecido com esse que você traz. Exatamente. Então, exatamente. assim, aí eu pegando esse recorte da temporada, né? Realmente, assim, eu acho que essa parte defensiva do Corinthians... Pô, mas Isa, desculpa te cortar. Tem a questão dos jogadores também exatamente. A gente vive falando que o Kaká não serve, que o André Ramalho hoje não joga mais nada, que o Gustavo Henrique vive no departamento médico, que o Félix Torres não é confiável. O próprio Quesada, naquele pênalti que ele faz em cima do André, do Rafael Veiga, você escuta, tem que pegar esse cara, botar no avião, mandar ele para o Equador na primeira oportunidade. Isso Quer dizer, o técnico não entra no campo. Os caras são ruins. Se o Corinthians estivesse na zaga dele... Não, é verdade. Zagueiro, o sistema defensivo do Corinthians, além de tudo... não acho que tem Não, peças... é verdade. Passa pelos jogadores, claro que passa, mas esses números são interessantes porque, assim, tem técnico
que consegue extrair do jogador além daquilo que o jogador pode dar. Posso fazer uma citação rápida? Vocês vão concordar comigo, tá? Vocês vão me ajudar a pensar nisso. O Dorival, quando chega no São Paulo, pô, ele faz o Alisson jogar o que ele não tinha jogado até então. Inclusive, inventa uma posição lá do Alisson. O Alisson, pô, eu lembro do Alisson jogando aberto pela ponta e ele virou... E ele era ruim. E virou volante... De altíssima qualidade. Jogando com o Pablo Maia, fazendo uma dupla muito legal com o Pablo Maia. O Luciano jogou com o Dorival. O Caleri reapareceu. Então, ele extraiu algo que outros treinadores não tinham feito. Inclusive, o Dorival entra no São Paulo na vaga do Rogério Ceni. Ele entra em abril no São Paulo de 23. O Corinthians tinha tentado a contratação do Dorival, o São Paulo chegou antes porque o Casares pegou um avião, foi até Santa Catarina e convenceu o Dorival que o projeto do São Paulo era melhor. Aí o Corinthians traz quem? O Cuca. Fica sem o Dorival e depois fica sem o Cuca também, porque o Cuca só dirigiria o time em 2 oportunidades. Então, tudo isso para dizer o seguinte, o treinador, quando ele é muito bom, eu acho o Dorival muito bom. Tem muita gente que acha que não. Eu acho o Dorival muito bom. Não deu certo na seleção, mas quem que deu certo na seleção nos últimos anos aí? Não, eu acho o Dorival excelente. Excelente. Se o Corinthians contratar, se o Santos contratar, tá contratando um baita treinador. Na seleção aí, o senhor Mar, campeões do mundo fracassaram. O Parreira foi campeão do mundo, voltou para a seleção, a gente viu o que aconteceu. O Felipão foi campeão do mundo, voltou para a seleção, a gente viu o que aconteceu. O Mano, que teve uma grande fase na carreira, foi para a seleção, não fez nada. O Tite fez 2 grandes eliminatórias, fracassou na Copa do Mundo. Então o problema acho que não é o técnico, é toda essa estrutura, mas a gente deixa isso para outro dia. Mas é o seguinte, o Dorival, Sormani, ele é um cara que consegue extrair aquele algo a mais dos jogadores. Não na seleção, mas nos clubes foi assim.